O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Criançada, vem aqui à frente e sentar aqui, olhando para o presbitério, para que a gente possa acompanhar a historinha que a catequese preparou para nós hoje. Pode sentar aqui no chão, olhando para o presbitério, virado para cá. Isso. Os pais que precisarem ficar com os filhos, não tem problema. Isso, pode vir aqui para os lados, não tem problema. Dá um espacinho só para as crianças passarem. Isso. Isso. Criançada, olha aqui para o padre um pouquinho rapidinho antes de a gente dar continuidade. Quero combinar uma coisa com vocês aqui, criançada. Vamos acompanhar a historinha e o padre, vamos tentar e nos esforçar em ficar em silêncio. Se o coleguinha do seu lado chamar para conversar, só faz assim com o dedo e fica prestando atenção, tá bom? Então quero combinar isso com vocês, tá certo? Vocês vão seguir certinho, sim ou não? Não sentir firmeza, sim ou não? Isso, então vamos lá.
A criançada que está com os mandamentos, senta no primeiro degrau aqui, isso, mostrando o cartaz com os mandamentos para as crianças. Isso, só colocar na ordem certa. Isso, aí. Criançada, eu tenho duas coisas para poder falar com vocês sobre o que foi dito agora há pouco, e que foi muito bem explicado aqui nesse teatrinho. Nós, como cristãos, nós temos, ou que nós acreditamos, que Deus nos deu um dom. E que dom que é esse que nós recebemos de Deus? Um dom que gera em nós muita responsabilidade, ou deveria gerar responsabilidade, que é o quê? O dom da liberdade. O que é a liberdade? Nada mais é do que você poder escolher o que fazer e escolher um caminho. Mas tem um pequeno problema nesse escolher um caminho. Por quê? Tem adulto que esquece que escolha acontece em todos os momentos da nossa vida, como por exemplo, se os pais de vocês ou vocês falassem: hoje eu não vou à missa, vocês não estariam aqui. Vocês se decidiram, se arrumaram e vieram. Mesmo aqueles que deixam para se arrumar na última hora e sempre chegam atrasados na missa. E eu fico pensando, se em outros compromissos também fazem isso, como no trabalho, na escola e até mesmo em festas dentro de casa. Se deixam para se arrumar para chegar logo, depois que se iniciou, ou se esforçam em chegar antes. Mas isso é conversa para um outro momento. Mas só que nós precisamos entender que tudo na nossa vida é escolha, tanto para o bem quanto para o mal. Mas só que, criançada, eu vou contar uma coisinha para vocês. O padre, quando atende confissão, dá direcionamento e quando conversa com as pessoas, o que eu percebo, o que as pessoas falam? O adulto chega e fala o problema que ele está passando. E aí ele simplesmente vira para o padre e fala assim: o que eu devo fazer? Eu não sei o que fazer. E aí sabe o que o padre fala? Eu também não sei o que você tem que fazer, porque a decisão é sua e não é minha. E vou ser muito sincero, quando o adulto fala que não sabe o que fazer, é porque ele não quer seguir o caminho certo. Ele não quer seguir o caminho correto. Por exemplo, vamos pegar ali o segundo mandamento. Qual que é o segundo mandamento? O que está escrito ali? Não falar seu santo nome em vão. E qual que é o terceiro? Guardar domingos e festas. O que é isso? É vir na missa no domingo e nos dias santos de guarda. Aí a pessoa chega para mim e fala: padre, faltei na missa do domingo, é pecado? Eu estou errado? A vontade é de respirar fundo e não dizer nada, porque a pessoa sabe que fez errado, a pessoa sabe qual que era o compromisso dela como cristão. Mas só que, criançada, é muito fácil, por exemplo, eu falar: Deus pediu que eu faça isso, ou o outro pediu para que eu faça aquilo. Então, se acontecer algo de errado, o que a pessoa fala? Foi Deus que pediu e foi o outro que me fez ir naquela direção, para tentar nos tirar essa responsabilidade. E Deus não trabalha dessa forma. Então, que nós possamos entender que nós que devemos escolher e escolher certo. É que tem hora que a gente quer que Deus faça a nossa vontade ou aquilo que nos agrada. E muitas vezes aquilo que nos agrada ou a nossa vontade é muito diferente daquilo que Deus pede.
Então somos nós que precisamos abrir mão para que Deus possa agir em nós. E aí foi falado isso no Evangelho e também foi explicado. Qual que é o mandamento de não matar? Qual que é o número dele? É o 5. Levanta um pouquinho, isso. Não matar. E aqui é algo muito interessante, porque as pessoas pensam, como foi dito, que não matar é você não tirar a vida da pessoa quando acontece um crime ou em legítima defesa. Mas só que isso é um dos aspectos desse mandamento. Se nós guardamos ressentimento, mágoa, ou chegamos a odiar alguém, nós matamos a pessoa no nosso coração. Então é o mesmo peso se nós estivéssemos tirando a vida de alguém. Se nós fizéssemos o raio-x no coração de muito adulto aqui, nós vamos ver que o coração de muita gente é um cemitério. Pessoas ali que foram enterradas. E aí a pessoa não percebe o mal que isso faz. E além disso, o pecado, criançada, quando nós erramos, o pecado também na nossa alma traz um estado de morte. Então, quando nós pecamos matando a nossa alma, é o mesmo peso se nós estivéssemos matando alguém, para poder mostrar a responsabilidade e o peso do que significa amar a Deus e amar ao próximo. E também o Evangelho, se vocês prestaram atenção, também Jesus fala uma outra coisa. E isso aqui o padre fala diretamente para os adultos. O que o Evangelho fala? Não cometer adultério. E o adultério aqui, criançada, e os adultos vão entender muito bem o que eu vou dizer, não é quando você tem intimidade com alguém, com uma outra pessoa que não seja o seu esposo ou a sua esposa. Ter intimidade com alguém é a consequência de um ato que já começou lá atrás. Quando, por exemplo, os adultos começam a conversar um com o outro, e aí tem duplo sentido a conversa. Ou quando começa o flerte dentro do ambiente de trabalho. Ou quando a pessoa acaba se colocando em exposição na maneira como se veste, na maneira como agir. Quando isso acontece, já é adultério, já é pecado e já é pecado grave. Então não tente justificar aqui esse pecado, dizendo que isso não tem problema, que não tem nada a ver, porque é mentira. Então, não é isso que nós também precisamos aprender. O pecado, ele não é só o ato mau. Quando eu não amo a Deus, quando eu falto à missa, quando eu odeio alguém, quando eu falo mal de uma pessoa. Não. Isso é a consequência de um caminho. E nós só vamos conseguir deixar esse caminho de erro, ou deixar o pecado, quando a gente perceber o caminho que nos leva a ele. Aí sim nós vamos conseguir perceber a nossa fragilidade, e quando nós ficamos mais suscetíveis a cometer determinado erro, a infligir algum mandamento de Deus. Então que nós possamos entender que as leis de Deus é para nos tornar pessoas melhores, e não para poder colocar um cabresto em nós, para que a gente tenha uma direção e saber o caminho que nós precisamos tomar e realmente assumir as responsabilidades, seja por um caminho bom ou seja quando nós vamos por um caminho mau. Então, criançada, eu rezo e rogo a Deus que os adultos, seus pais, aqueles que convivam com vocês,
que eles possam dar o exemplo e a partir do exemplo vocês possam também fazer o mesmo quando tiverem na vida adulta. Que Deus abençoe cada um de vocês. Enquanto vocês voltam para os lugares, nós professamos a fé. Creio em Deus Pai, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem